Bom, pessoal, o nosso olhar de hoje, eu tenho o prazer aqui, a honra de uma querida amiga, sempre ajudou muito, também o Estado Imaginário, outro canal. Então, eu, o Flávio, o Edmo, agradecemos muito aqui, a Dona Vera Novo. Obrigada. Um prazer ter a senhora aqui no nosso presença. programa. Opa! A Dona Vera é uma parceiraça, assim, a gente vai conversar aqui, vai contar aqueles causos que eu falo e tudo mais, mas eu queria, primeiro de tudo, a gente sempre deixa muito natural, Dona Vera, uma apresentação pessoal, não precisa ser um currículo falado não, mas a apresentação pessoal, principalmente que a gente vai cair aqui também na questão da empresária, né, de ter um espaço cultural que além de ser uma escola e ser um centro cultural, do que isso é aplicado não só na questão do idioma, né, mas nas questões gerais aqui na sociedade, principalmente na sociedade guarulhense. Pessoal, nós estamos aqui no Centro Britânico, em Guarulhos, que fica aqui na Salgado Filho. 1443. 1443. Então, próximo da Açaí. Próximo da Açaí. Então nós estamos aqui numa área de fácil acesso, bom para estacionar, a rua de trás também e tal. Então, primeiro de tudo, Dona Vera, por favor, um prazer mais uma vez, a senhora dá uma pincelada assim. Vera, o olhar sobre a Vera, é isso. Nosso olhar, o olhar sobre a Vera. Quem sou eu, né? Bom, hoje nós estamos aqui no Centro Britânico, mas a minha carreira em si começou numa empresa, eu sou do mundo corporativo, né? Então, eu trabalhei por 39 anos numa empresa de agronegócio. Eu tive toda uma jornada, né? Eu entrei como recepcionista, bem novinha, né? 17 anos. E fui fazendo uma carreira dentro dessa empresa. Então, uma empresa que foi crescendo, uma empresa familiar. E, assim, me identificava muito com ela. Acabei entrando para o mundo do financeiro da empresa. Ok. Eu sempre fui da área da financeira. E, assim, ao longo dos meus 30 e poucos anos de casa, chegou um momento em que você fala assim, o que eu vou fazer? Porque a empresa não é minha, né? Era uma empresa familiar, mas eu não era parente, não era parente de ninguém. E esse é um tempo de ficar uma vida na empresa. 30 anos não é para todo mundo. Já foi bastante tempo. Sim. E eu falei, quer saber? Eu vou pensar em montar um negócio. E eu tinha mudado para Guarulhos em 2000, né? Eu morava na Zona Norte, no Jaçanã. Em 2000 eu mudei para cá. E meus filhos começaram a estudar por aqui, então a minha vida começou a se situar em Guarulhos. Até então era tudo São Paulo. Ok. Né? São Paulo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou montar uma livraria. Eu adorava a livraria. Aí comecei a namorar com a Nobel, né? Começou um namoro, tá bom, esse namoro demorou anos. Porque eu achava um ponto e eles não gostavam do ponto. Eu achava um lugar, aquele lugar não era bom. Então, assim, demorou muito tempo. Eu não tinha pressa, estava trabalhando. Sim. É quando a franquia séria tem essa preocupação mesmo. Onde abrir, quem vai abrir, por que vai abrir, tem tudo isso. Era muito crítico o negócio, né? E um belo dia, eu passando aqui, indo ali pro Mater Amabilis, né? Que eu já estava na história do meu filho Mater, Pater, não faz a história toda, né? Passando aqui para Salgado Filho, tinha uma placa de aluga-se bem aqui, né? Na frente. Eu falei, gente, eu vou anotar, né? Quem sabe aqui é um ponto, né? Era na realidade aqui não tinha muita coisa, tinha um monte de pneu, borracharia, coisas assim, uns galpões, né? E tinha lá na frente, tinha Maria Cereja e tinha a churrascaria do Bosque já tinha aberto ali. Então era um lugar que estava começando a ter um movimento. Mandei pro cara da Nós estamos falando de que ano, Dona Vera, essa parte? Estamos falando de... Isso foi em 2010. 2010, quando eu achei o ponto. Ok. 2010. Aí mandei pro cara, achei um ponto, quer dar uma olhada? Aí eu vou até aí. Aí marcamos lá, veio o cara aqui olhar, né? Era um galpão, né? Porque era ali antigamente, era uma casa de esportes e pesca. Você lembra disso? Era um galpão. Sim, eu lembro, sim. E aí o cara olhou e tal, né? Falou assim, olhou pra fora, mas ele já tinha sondado toda a região, né? Ele falou assim, você achou o ponto. Eu falei, não acredito, você tá brincando? Eu falei, então, esse é o ponto. Eu falei, posso seguir? Pode seguir. E o senhorinho estava junto naquele dia. O senhorzinho que era o dono, né? Estava junto. Então a gente meio que já entabulou. Mas aí, durante a conversa, ele falou assim para mim, você já pensou em abrir uma escola de idiomas dentro da livraria? Eu falei assim, sou da área financeira. Estava 39 no mesmo emprego, era 30 e poucos anos, 39 ainda. Eu nunca pensei, eu só quero a livraria porque eu gosto de livro, eu gosto dessa parte de papelaria, eu acho que a cidade precisa, caberia num negócio de rua, fazer tudo isso. Ele falou assim, eu acho que você devia conversar com o pessoal do Centro Britânico. Eu falei, me passa o endereço, não custa, né? Vou tocando a minha vida aqui enquanto a gente vai vendo esse negócio. E lá fui eu, marquei e fui visitar a central, né, a sede do Centro Britânico, que ficava lá na Pompeia, perto de Perdizes ali. E conheci as duas donas. Eram duas mulheres com seus dois maridos, né? Elas eram as donas do negócio, da franquia e da escola em si.
E conversei e elas me apresentaram uma proposta muito interessante, né? Qual que era a diferença do que eu até então conhecia como escola de idiomas? Elas tinham uma preocupação muito grande com a metodologia e com a comunicação. E eu sentia, meus filhos estavam fazendo inglês, tudo, e eu sentia esta deficiência, né, da comunicação. Eu ia para a escola, mas não voltava falando. E a proposta justamente era assim, tem que falar todo dia, né? Eu achei interessante, né? Falei, vou aprofundar mais no assunto. Aí voltei a conversar com elas várias vezes. Bom, conclusão, que ia ser uma livraria, uma papelaria, virou um mezanino, que até então não tinha no projeto, né? Fizemos o mezanino em cima, uma parte do espaço. Nasceram salas de aula também no fundo e em cima. E aí inauguramos a livraria e o Centro Britânico no mesmo momento, 2011. A inauguração foi uma coisa diferenciada, porque era uma proposta nova. Sim. Porque 2 aspectos culturais diferentes, mas que se conversavam. Sim. Né? Porque um alimentava o outro. A escola alimentaria a livraria alimentaria a escola. Então eles eram congruentes. Um espaço gostoso, um ambiente. A gente já tentou logo de início fazer uma coisa com café, uma coisa que fosse um aconchego, né? Isso foi 2011, então, e aí veio nesse crescendo pequenininha, a escola era pequenininha, eram salas bem pequenas, com pouquinha gente. Começou com inglês e francês. Depois entrou o espanhol, aí entrou o alemão, né? Começou aí crescendo a necessidade da cidade, que conduzia o processo da escola, né? Quando foi em 2000, aí, bom, nisso tudo a gente já começou também com uma parte de eventos culturais, que também não tinha lugar na cidade para fazer. A gente abriu espaço, então, para que acontecessem coisas diferentes. Não só lançamento de livro, que começou a ser o carro-chefe da livraria. Claro. Tudo quanto era lançamento de livro que tinha na cidade, passava por aqui de algum jeito. Né? Passava na Anabel do Salgado Filho, vamos lá. Que a gente chamava de Espaço Novo Mundo, né? Que era o nome do espaço em si. Sim. Não era como livraria, era Espaço Novo Mundo. Então começou a trazer muito autor, né? Muito autor, essa força literária começou a se fazer presente. Aí o pessoal começou a buscar mais assim, para fazer eventos de palestras educativas, né? Próprios políticos fizeram por muitas vezes encontros. Então assim começou a ser um espaço multicultural, né? E abria a frente para qualquer coisa. A gente não tinha um crivo assim, aqui não pode isso. Não. Entendi. Tudo passava por uma conversa comigo, é claro, né? Que a gente também tinha que ter uma seleção do que podia apresentar para o nosso público, mas não tinha uma trava assim, você disse não pode, você não. Era uma coisa muito aberta, né? E tem uma coisa, estamos falando de algo para lá, de 10 anos, isso hoje parece até incrível, né? Mas não tinha espaço mesmo aqui em Guarulhos. Não tinha. Inclusive para trabalhar, para pessoas tipo, do home tal, que a pessoa quer tomar um café, não sei o que, quer trabalhar, quer ter uma internet, não tinha. Não tinha. Nesse momento que você abriu. Eu lembro bem disso, eu utilizava, porque eu lembro bem disso. Isso, e a gente abriu essa oportunidade, porque para nós era interessante que a pessoa viesse, gostasse do ambiente, se sentisse pertencente e trouxesse. Como se fosse a sala da própria casa. Exatamente. E muita gente falava para mim assim, nossa, parece que eu estou na minha casa. Ou melhor. A pessoa sem sapato, sabe? Exato, essa coisa. sim. Oh, gente, que legal, porque era essa realmente a intenção. Perfeito. E a escola foi nesse crescendo dentro desse ambiente. Então, não ficou uma escola de idiomas como uma outra qualquer. Ela ficou diferenciada, porque as coisas se misturavam, se completavam, né? E a gente sabe que até hoje tem muito aluno que foi, aluno que saiu e que volta e fala assim, eu lembro tanto da livraria, ai, que saudade que eu tenho daqui. Mas o cara era da escola, entendeu? Mas ele frequentava, ele absorvia, né? Ele consumia a livraria como parte do negócio. Então ficou uma simbiose. E virou até um modelo, porque os nobéis que perguntavam, como é que é o seu espaço? Você enfiou uma escola lá dentro, então escola, como é que você enfiou uma livraria lá dentro? Não é que a gente colocou aqui, ele nasceu junto. Sim. Né? Isso foi, então, aí a escola foi crescendo e a parte da livraria foi ficando conhecida, a parte dos eventos foi ficando cada vez maior. Então tinha vez que a gente tinha a semana inteira de eventos lá dentro. De música, ou de poesia, de contação de histórias, né? Ou só de roda de conversa, tinha até clube do livro, a gente tentou fazer clube do livro. Então, assim, era bem variado. E eu gostava muito, né? Eu acabava convivendo muito. E boa parte, depois que inaugurou, eu continuei trabalhando. Eu trabalhei até 2017, então, eu inaugurei em 2011 e até 2017 eu trabalhava. Então, eu tinha vida dupla, né? Sim. Trabalhava, viajava, porque a minha empresa era no Paraná, então, assim, era uma loucura. Mas eu vinha pra cá e aqui era como se fosse um oxigênio, né?
Aquela, Que interessante, né? era assim, era como se Era um fosse trabalho que não alimento, era um trabalho, exato. que não era um trabalho. Sim. E assim, e é difícil você manter, porque assim, uma livraria, ela tem um custo, você tem que ter gente, mão de obra, aquela coisa, o acervo, você tem que cuidar com cuidado. E por outro lado, você tinha uma escola, né? Você tem uma metodologia, tem uma franquia por trás que você Sim. tem que, né, que seguir com certas coisas. E a gente foi convivendo com esses dois ambientes desse modelo. Em 2015, esse prédio onde hoje é o Centro Britânico era uma madeireira. E ela ia mudar para uma sede própria dela e é do mesmo dono, né? É do mesmo dono, 2 espaços do mesmo dono. Lá a gente tinha reformado, tinha tirado o galpão, feito toda a livraria e tal. E aí ela ia vagar aqui. Eu falei, quer saber? A escola tá pequena para nós, né? O que nós vamos fazer? Aí eu conversei com ele, assim, topa me alugar ao lado e a gente leva a escola para lá. Eu falei, você é doida? Ele falou, você é doida? Você reformou toda aquela lá, você vai reformar aqui também? Eu falei, mas não do jeito que tá, não tem condição, tem que transformar. A gente faz um bem bolado, a gente mexe, não sei. E aí nasceu esse desenho aqui hoje, Sim. que era um galpão também, né? Hoje quem passa aqui não tem nem ideia de como era. Que é sensacional. Eu conheço, né, os 2 tempos. Sim. É impressionante. É impressionante. Literalmente no mesmo lugar, no outro lugar. É outro isso. lugar. Muda tudo. Lugar. Tudo. Depois a gente vai dar um giro. Enquanto nós estamos falando aqui, fazer umas cenas, né? Umas legal. imagens, né? Para sentir um Pra pouco do que eu sentir estou falando. Exatamente, exatamente. E aí então nasceu o Centro Britânico do lado de cá em maio de 2015. E a gente abriu uma porta entre a livraria Isso era interessante demais. e aqui. Mas era muito engraçado, porque assim, primeiro que os alunos não queriam perder a livraria, né? E eu falei, não, mas vocês não vão perder. Mas como que nós vamos perder? Como é que a gente vai lá de um dia para o outro? Eu falei, calma que eu vou dar um jeito. E aí quando inaugurou, que eu abri a porta, eu falei, não acreditam, tá tudo ligado. Mas era muito engraçado, porque aqui tinha toda uma energia. E lá era outra energia. Perfeito. Então, na hora que você atravessava de um lugar para o outro, era incrível que tinha uma mudança até nas cores, né? Sim. Porque a iluminação de lá era mais aconchegante. Tinha os puffs, os tapetes, o cheiro do café, né? Tinha toda uma coisa diferente. Mas chegar para cá, é uma coisa realmente de estudo, né? Mas os 2 ambientes muito agradáveis, né? Então, assim, não é que é um ambiente ruim, bom, não, era proposta diferente, mas muito bom mesmo. E assim foi então. Então a gente ficou nisso. E como eu trouxe o CB para cá, eu ampliei ainda mais a parte de eventos. Entendi. E aí ficou uma coisa mais pesada, né? Mais recheada de coisas da cidade mesmo. A gente teve então virada cultural, eu tive acho que umas 3 viradas culturais, a gente virava madrugada. Teve a parte dos poetas que a gente fez na cidade, como se fosse um festival mesmo. Festival. E trazia todo mundo para cá. Então, assim, teve vertentes de várias coisas, né? Entendi. Foi muita versatilidade. Nessa questão fica a parte mais triste da nossa conversa aqui, mas tudo tem um porquê, né? O momento final desse espaço que era tão interessante. A senhora como empresária agora, Jefferson, tem essa parte da dificuldade que não dá para... Tem um apoio, assim? Sim. Primeiro, você realmente não tem apoio do governo em si. Não existe. Não, é uma livraria, um negócio que o público consome, vamos fazer cultura para a cidade, vamos incentivar. É cobrança normal de impostos e acabou. Nada. Frio. Pouca visita, né? Ninguém nem viu. De repente passava um fiscal aqui para mim. Sim, né? Fiscal para isso, né? Para me criar a casa. E o que acontecia? A franquia tinha um prazo de validade do contrato. E você lembra que começou a ter uma derrocada das livrarias? Sim, lembro. E o que aconteceu? Então começou a entrar o pessoal da Amazon, começou a entrar os tablets, e aí o consumo de livros físicos caiu tremendamente, infelizmente. Sim. Assim, nossos clientes eram apaixonados por livro, mas tinham aqueles que podiam trocar, não pegar nada porque é mais fácil e tal. E aí começou a ter as grandes livrarias fechando, a franquia já não estava mais muito preocupada com os franqueados, seguia a vidinha dela lá, para ela estava tudo bem. Falei, gente, aí abriu uma livraria para cá, aí você não, vai dar certo esse negócio. Vai encerrar o contrato, eu não vou renovar. Mas a veia literária estava muito arraigada, né? Então, encerramos o contrato, transformamos num bistrô, uma parte virou um bistrô, a gente fez uma cozinha e tal, e deixamos um acervo bem grande, porque eu tinha um acervo muito grande. Sim, claro. Né? Ficou um acervo, então continuou com aquela coisa toda da literatura, com mais música envolvida, com mais palestras, workshops diversos, né? Eu vi em vários aqui, pessoal. Muitos voltados para a área da literatura e para a área da educação e cultura em geral. Tinha muita cultura mesmo, né? Sim.
apresentação de grupos musicais e tudo mais. E aí a gente desfez um pouco da veia, mas eu continuo fazendo compra de livro do meu jeito. O povo vem fazer, você consegue comprar um livro para mim? Consigo, pode estar aqui que a gente vai comprar. A gente tinha o contato, porque a gente não perdeu isso. A gente perdeu só de ter aquela coisa de ter toda a livraria cheia de coisas. Então, mas a gente continuava com um acervo bem legal. E a pessoa podia vir, pegar um livro na prateleira, ler e devolver o livro lá. Sim. Porque era meu, não é? Se quisesse comprar, podia comprar também. Mas não, quer ler todo dia um pouquinho, pode ler e deixar aí, não tem problema. Então ficava uma coisa mais assim, do nosso cliente da café, né? É personalizado em relação a isso. É um café. Ele. Para ele. E aqui a Associação do seu lado teve então um crescimento diferenciado, porque aí se expandiu ele, né? O primeiro momento que veio para cá, ele expandiu. Cresceu, uma escola que ficou grande. E aí ampliou-se o número de idiomas que a gente dava. A pessoa dá mais idiomas, e hoje a gente tem um leque bem grande, né? E assim, começou a atingir muito o público juvenil, né? Os jovens vinham muito estudar para cá. Sim. Então foi bem interessante, foi muito bem interessante. E, gente, eu vou pedir para ela agora aqui, né? Já ficou aquele conteúdo interessante, porque ficou aquele negócio, aquela questão didática que a gente gosta de deixar aqui. Mas agora aqui nós estamos numa escola de inglês, né, idiomas e tal, tem o case que o pessoal fala, a gente fala que chama de causa, né? No interior a gente chama de causa. Não precisa ser, eu gostaria que fosse aquele, sem citar nomes, se eu não quiser citar, aquilo que aconteceu aqui no espaço, aqui, que é interessante. Fala assim, às vezes a pessoa vem, né? Tá começando, dá o start, isso que é, infelizmente, a gente tem pouco espaço desse, né? Porque quanta coisa boa surge depois, né? Verdade. Mas pelo menos um caso desse aí que aconteceu no espaço. A gente teve vários casos, assim, porque como a gente recebia autor de primeiro livro, né? Acabou de escrever um livro. Já chegou a vez de eu receber o que eles chamam de boneco do livro, sabe? Certo, ok. Aquele todo rabiscado. Certo. Aquilo também era um tesouro, né? Porque, cara, você pode dar uma revisada no meu livro, eu vou revisar. É que isso, nem revisor eu sou, né? Sim. Mas eu adorava. Aí eu falava, eu vou revisar do meu jeito, mas eu reviso, depois você segue adiante com o seu revisor, né? Então, pegar aquilo era como se fosse a criação da pessoa, ela deixando você olhar a criação dela. Perfeito. Isso era muito legal. Então, passava essa coisa toda de você acompanhar o nascimento do livro, né? O nascimento do que a pessoa tem de melhor, ela colocou ali, todo o ideal dela, todo o imaginário dela, ela colocou dentro daquele livro. E para ela ter aquilo como reconhecido, era muito forte, né? Ter alguém lendo aquilo para ela era muito bom. E teve casos de eu ter aqui, então, autores que vieram lançar seu primeiro livro, acreditando que assim, nossa, eu convidei tanta gente, né? Vai ter um monte de gente, meus amigos, minha família e tal. E aí, cara, só tinha eu, os meus funcionários. Muita coisa de brasileiro isso, né? Onde não é para ir, enche. E quando tem que prestigiar alguma coisa, não vai, e né? aí eu ficava com o coração apertado. Mas sabe o que eu fazia? Não se preocupe, nós vamos fazer o lançamento do mesmo jeito. Eu tinha por hábito fazer uma mesa do autor para que ele autografasse, colocava duas cadeiras para ele e distribuía as outras cadeiras, dependendo do público que era, né? Era muito versátil o nosso espaço. Tinha cadeira, sim. A gente mexia muito, né? Colocava um manjericão na mesa dele, porque para nós o manjericão é uma planta que traz energia boa, né? Sim. Não tinha lá o manjericão de cara. Não veio ninguém? Anitta, pega um vinho lá que nós vamos abrir um vinho. E aí nós abrimos um vinho. Eu não vou deixar o cara embora assim. Sim. Aí a gente ficava conversando, ele contava um pouco da história do livro, ele tirava a foto, e no dia seguinte a gente publicava. Lançamento do livro, do autor e tal, botava umas fotos bem bonitas, e pelo menos a gente conseguia preencher aquele momento com uma coisa bem alegre, né? Sim. Muito bonito isso. Que era necessário, porque assim, tem empatia, muito, né? Sim. Tão especial para a pessoa, e ninguém. E por outro, teve casos também que notou que fez fila, né? Sim. Fez fila na rua, falei, gente, eu nunca vi tanta gente junto para pegar o autógrafo de um autor. Né? O César mesmo é um dos autores que o César não é porque é amigo nosso, não? É exato, sim. Traz. Muita gente, assim, já era cativo. Sim. Né? E assim, na parte musical também, você tinha apresentações de gente muito boa, teve gente muito bacana aqui que veio. Tinha gente que vinha até de São Paulo tocar aqui. Perfeito. Porque entendia que era um espaço que dava abertura e dava visibilidade. Era um espaço bonito. Então, independente de onde o cara estivesse, aquilo gerava uma imagem bem bacana, né? E se a música era boa, melhor ainda, que ele usava para divulgação e conseguia alavancar seus negócios, né? E a gente tinha aquelas pessoas que estavam iniciando. Então, esses iniciantes eram os que mais me preocupavam, porque eu sabia que não era fácil, né?
Não, não é. O cara ter chegado até ali, um violão, ou seja lá o que fosse, né? Só o microfone, e se dispor a para quem quer que seja, você não escolheu o público, né? Sim. Podia para ali quem quer que fosse. Então teve até um caso que até a gente tinha comentado, ele veio conversar comigo, né? Um músico da cidade até, veio conversar comigo que ele nunca tinha feito nenhuma apresentação, que ele... Eu falei, você traz o material, né? Ele me ligou, traz o material e eu vou conversar aqui, você me apresenta alguma coisa. E eu sempre tinha isso apurado. E sentar com a pessoa, fosse autor, fosse para quem fosse, e fazer um bate-papo, igual anotada, pegar uma agenda e tal. Para eu entender também quem era a pessoa, né? Porque de repente podia ser alguma coisa que não fizesse sentido para nós, Sim. né? Mas eu acho que nunca teve ninguém, não. A gente conseguia filtrar bem, né? E aí, nesse caso, ele veio, ele trouxe umas fotos, as fotos eram assim, tiradas na casa dele, na escada, sabe? Sim, assim, sim. E ele tocando, né? Ou então um videozinho feito bem caseirinho. Falei, meu, vai ser difícil, mas a gente vai. Vamos lá, vamos em frente, né? Falei, tá bom, vamos marcar um dia, você vem com essa apresentação, você chama seus convidados e tal, a gente abre a casa para você, e aí vamos ver o que vai dar, de repente é tudo certinho, depois você fala, volta até às vezes mais pra frente, porque tem uma agenda que ficava bem cheia a agenda, né? Tinha épocas. E aí lá veio ele no tal do dia, né? Veio ele, trouxe o violão, trouxe uns apetrechos dele lá de decoração, assim, que às vezes eles trazem, né? Uns negocinhos. A mãe e a irmã. No caso, ele era um cantor, no caso, iniciante, um artista iniciando a carreira dele. Assim, ele não tinha muito ainda, sabe, approach com a coisa, com o público, né? Era uma coisa bem, bem travada ainda. E esse primeiro momento, eu acho que foi crucial para ele começar a se sentir, eu consigo cantar, eu consigo mostrar minha arte. E depois que terminou tudo, a gente sentou e conversou, né? Aí você conversa, francamente, com a pessoa de maneira delicada, né? Porque, claro, claro. Sim. Foi muito legal, você conseguiu, você teve um esforço bem bacana, você, né, superou seu medo de se apresentar, que foi, acho que foi o principal de tudo, né? Mas você deveria dar uma melhorada nisso, entendeu? Essa apresentação só tem que trabalhar mais a melodia, trabalhar mais a voz, tenta fazer alguma coisa por você. E assim, o cara foi. Depois ele voltou algumas vezes aqui, né? E aí você vai acompanhar a carreira, né? A gente acaba compartilhando, acompanhando as pessoas. E aí hoje eu consigo ver que ele deu uma melhorada muito grande. Ele já foi melhorando aqui nas outras apresentações, eu já percebia isso, ok. Coisa bem difícil, você percebe que para ele até era difícil, né? Mas já foi melhorando aqui mesmo, a outra apresentação já foi melhor, na outra já foi um pouquinho melhor ainda, e depois ele meio que acabou, deslanchou. Aí seguiu carreira solo, né? E aí hoje eu consigo acompanhar ele, eu sei que ele faz parte de festivais, ele concorre e tal. E, gente, olha... Vive disso, inclusive, né? Ele vive disso. E tá bem, né? Tá bem. A senhora é madrinha dele, no caso, né? Ver, né? Madrinha dele. Você vai apadrinhando, né? Porque você vai funcionando, mesmo que sem querer. Porque a pessoa chegou até mim, ela não chegou... Teve um caso muito engraçado, que o cara falou assim pra mim, estava tendo um evento aqui, não sei o que, era um evento grande. Quando eu fazia uns eventos malucos aí, né? E aí parou um carinha assim, eu tava parada do lado de uma mesa de livro lá, dando uma olhadinha numa coisa, assim, a senhora que é a dona Vera? Eu falei assim, sou, assim, a senhora sabe que eu peguei o ônibus desci no lugar errado? Eu falei assim, o que você tá fazendo aqui então? Eu falei, eu ia em outra livraria. Eu não sei porque que a Casa d'Água vem parar aqui. Meu, esse cara fez, falei, vamos tentar, vamos conversar. Ele tinha um livro recém-lançado, então não sabia nem por onde começar a mostrar o livro. Aí deu o Caminho das Pedras da Livraria Nobel, falei, tem Nobel para tudo quanto é lá, você pode ir, a gente te apresenta, você vai, né? Você mesmo distribui seu livro. Mas ele fez um lançamento aqui. Era uma coisa meio assim da parte religiosa, o livro dele. Tem muita coisa da espiritualidade e tal, né? Ele tinha essa vertente. Passado um tempo, depois que ele lançou esse livro, a gente fez aqui o Prêmio Guarulhos de Literatura. Não sei se você lembra disso. Sim. A gente fez vários prêmios Guarulhos de Literatura. E eu falei, cara, você tem que se inscrever. Ele só acha. Eu acho. Então a gente vai se inscrever. Não é seu primeiro livro? Porque tinha que ser dele, tinha que ser o primeiro. Ok, perfeito. É o primeiro e é seu, você tem que se inscrever. Por que não? Mas será? Eu falei assim, sim. Mas não é que ele foi um dos vencedores? Você acredita? Passado um tempo, ele começou até a participar de um negócio da rádio, um programa numa rádio web aqui de cidade, e foi, lançou outro. Bom, foi embora. O cara desceu aqui por um acaso. Sim. Gente, não é por acaso, apoio total, né? Apoio total. Só reconheceu o talento ali.
um caça-talentos. Ó, isso que eu fico assim, admirado. O canal é para mostrar esse olhar disso também, não é para ficar criticando, chorando, mas, puxa, olha, sem apoio de nada, quanta coisa a senhora conseguiu fazer para tanta gente. Sim. Do bem, né? Fez do bem. E aí, no caso, não tem mais espaço. Mas, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, gente. É uma batalhadora, não é porque é minha amiga não, tal. Tem tudo a ver, não é aqui de Guarulhos, originário de Guarulhos, mas veio para Guarulhos e resolveu a parada para nós aqui, criou um espaço que não existia. Sim. Hoje é fácil, depois que a pessoa desbrava, né? Mas o Centro Britânico, que está aqui hoje, ele faz as partes desse centro, desse espaço cultural que tinha aqui. Então hoje, a gente tem aqui agora, né? Vai ter sarau, a pessoa quer se apresentar aqui com violão, quer fazer uma coisa, tem. Até, inclusive, se quiser lançar um livro, não? Ou não? Sim, já tive lançamento de livro aqui. Então, sim. Continua. Só em vez de estar em duas partes aqui, no meio aqui para entrar, né? A gente fechou aqui, até porque você teve a pandemia. Sim. Né? Isso tudo foi antes da pandemia. Depois você teve a pandemia e tinha virado um restaurante. Bom, conclusão, pandemia você não conseguiu deixar pedra sobre pedra. Não tem jeito. A gente focou tudo no Centro Britânico. E ficou essa pegada muito forte dessa coisa cultural, né? Sim. Então, hoje eu tenho o meu auditório, mini auditório, ele hoje é cedido às sextas-feiras para um grupo de música que vem, um grupo de canto, inclusive, é música e canto. Eles vêm ensaiar canto. Legal. Sexta-feira à tarde tem canto aqui. Eu falo, meu, que legal. Porque você ouve, né? Você faz parte. Gostoso, né? Legal. E eles vão fazer um sarau. Né? Aí teve lançamento outro dia, então tem alguns autores que nos procuram, ou mesmo para alocar para fazer um workshop, um encontro, uma roda de conversa. Então, assim, não é igual era lá, que era grande, a gente conseguia abrir bem, deixar bem amplo, né? A gente comportava muita gente, tirava as mesas de livros e abria o salãozão. Aqui é uma coisa mais comedida, um petit comité, mas que tem o mesmo olhar cuidadoso dessa coisa da arte e cultura. Porque os meus alunos também o mesmo aconchego, inclusive, gente, se cabia no espaço lá 100, 150 pessoas, aqui cabe 50 e tem que colocar 50 pessoas aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem. Faz várias sessões, né? Sessão às 10, assim, enfim, é isso. Antes de mais nada, eu queria sinalizar o seguinte. Parceira nossa, porque nós vamos fazer, ela está sendo a primeira aqui no espaço, nós vamos ter a presença do professor César Magalhães, que quer fazer mais dois trabalhos com a gente. Gente, não é que vai ser só dois, né? Dois que ele quer fazer específicos de publicações que ele fez. Né? São muitos livros, né, já publicados, tal, tem muita história. Então, também. Então a gente vai fazer o dele aqui, mas esse espaço está cedido para a gente marcar com outras pessoas, outros convidados, tá? Aqui vai ser o centro nosso realmente de fazer esse trabalho aqui em Guarulhos. E aí, antes de partir para a senhora quiser falar aqui da escola, aquelas parcerias com as empresas, achei muito interessante. Sim. São empresas grandes. Isso é tudo contato da senhora ou veio da franquia? Não, contatos nossos, porque são parceiros locais, né? Entendi. Tem empresas. A cidade é muito grande, então a gente conseguiu fazer algumas parcerias com empresas da cidade, onde os colaboradores da empresa têm desconto nos nossos cursos. Pode falar o nome das empresas ou não? Pode. Por favor. Achei, Amarra, Sangoban. A gente é grande, tá? E os condomínios, alguns condomínios locais também que acabam fazendo parte. O próprio Cidade Maia, a gente fez alguns eventos dentro do Cidade Maia, aqui no Elbor Classic. Então, que é o povo que frequenta uma escola, né? E que visita essa cidade como um todo. KHS já sendo mais ali para São Paulo, ali já no entorno nosso, né? Ali, né? Já no nosso entorno, Tá. A gente tem ótima empresa. A gente tem alemão, né? Sim. E eles fazem alemão com a gente. Sim. Então, beleza, uma turma de alemão que já está comigo já faz tempo. Eles online, professor. Gostam muito, professor. A senhora já teve, falando em case e tal, a senhora já teve esse case aqui da montar duas coisas ao mesmo tempo para o restante de franquias e tal. E essa questão dessa que a senhora está agora, de levantar a empresa desse porte, a senhora também faz a história, não faz? Porque não é toda a humanidade que tem essas... Só as 4 primeiras que a senhora citou aí. É bastante. Não, a gente são diferenciadas as empresas. Porque Guarulhos tem empresas grandes, né? Um polo industrial. Um polo industrial. A gente quer oferecer mais parceria, oferecer mais no online, porque onde quer que a empresa esteja, tem a Axê. A Axê tem aqui e tem nas Nações Unidas. Perfeito. No ano passado eu saí daqui, fiz uma feira aqui, de apresentação da escola aqui em Guarulhos, e tive que ir lá para as Nações Unidas fazer. Só não fui para o Nordeste, porque no Nordeste não dá, né? Mas no Nordeste a gente mandou um material de mídia, perfeito. Né, a mesma coisa, então, assim, é parceira, independente de onde esteja. Sim. Aqui é presencial, mas lá é online, ok.
Uma conversa muito boa, isso porque ela falou que ela não tinha uma conversa boa, que até parece, mas modéstia. Eu queria agora, essa é uma primeira conversa, como eu estou falando, todo mundo foi convidado. É a primeira conversa de várias, de muitas, se Deus quiser. Bom, queria partir agora, antes da questão final, para a senhora falar alguma coisa aqui agora em relação também, fora das que eu perguntei, se a senhora quiser falar do olhar da senhora aqui e em relação à escola em si. Se a senhora quiser passar de informação, por favor. Acho assim, tem essa coisa do olhar, né? É uma coisa muito, muito delicada, né? Porque assim, o meu olhar é o olhar do aluno, né? Então eu tento focar muito assim, o que o pai do aluno quer, ou o que o aluno já no adulto está buscando. Então o nosso trabalho aqui é muito mais voltado para assim, os objetivos dele. Ok. Né? Então o Centro Britânico, nossa unidade em especial, a gente trabalha um pouco diferenciado da franquia, porque a gente tem esse modo nosso de trabalhar as coisas já vindo desse horário da livraria, da cultura e tudo mais. Assim, quando a gente senta com o aluno, o outro que vem aqui para conversar, buscando, o que você está buscando? Para que você quer aprender tal idioma? Quer aprender francês para quê? Quer aprender italiano para quê? Né? Quando eu entendo o porquê e eu consigo passar isso com o meu professor, fica muito mais saudável, né, o aprendizado. Sim. Fica muito mais tranquilo para o aluno, porque às vezes é uma necessidade, uma dificuldade para ele também. Sim. O cara vem de longe e tal, trabalhou, tem que vir, né? Ou então tá online, mas ele precisa fazer aquilo para crescer no trabalho, para poder viajar, para buscar estudar fora, que a gente tem muito aluno que vai para a Argentina, vai para a Europa para estudar, para os Estados Unidos, fazer curso, fazer, né, uma parte um pouco mais aprofundada. Então, assim, este olhar cuidadoso a gente tem que ter. E a gente vai crescendo essa coisa dos idiomas. Então, hoje eu tenho, inclusive, mandarim, japonês, que não é qualquer lugar que você tem. Perfeito. E a gente consegue trabalhar isso. Então, o professor de japonês hoje estava aqui, ele vai fazer um workshop aqui, agora no final de março, de abril, vai fazer dois encontros voltados para assim, aprenda japonês. Perfeito. Mas é uma coisa que surgiu dele, porque ele percebe que quanto mais as pessoas entenderem a cultura japonesa, ele vai trazer umas comidinhas, vai fazer os negocinhos. Interessante, que legal. Já ficou uma coisa interessante. Ele próprio, que fala assim, gostaria muito de fazer para que os alunos sintam isso mais próximo. Legal. Né? Não é mais o público jovem. Assim, eu prezo muito por crescer o público jovem. Ok. Né? Porque você dando uma boa base, você consegue estruturar essa nossa criança uma coisa muito verdade. A gente acompanha a vida deles aqui. Né? Eu tenho alunos que começaram comigo com 5, 6 aninhos, eles estão com 16, 17, mas elas são fluentes no idioma. E já pensam em fazer um outro idioma. Tem um aluno que falou assim, o pai dele falou para mim, sabe o que ele falou para mim outro dia? Ele falou do filho, né? Eu falei o quê? Você queria quer ser seu professor. Ele vai estudar, ele quer fazer alemão para ser seu professor. Meu Deus, olha a responsabilidade. Sim, é grande, é grande. Entendeu? Então, a pessoa, o aluno, no caso a criança, o jovem, ele consegue transportar, sim, né? Vai criando a raiz e a coisa vai florescendo, vai criando outras coisas. Sim. Tem onde se espelhar. Sim. Então, acho que é muito importante para os nossos jovens isso. A gente vê que está tudo muito complicado, né? A educação em si, ela não está tranquila. Os próprios professores, às vezes, não estão preparados, falando assim, de um curso regular, né? Uma escola regular. Eles não estão preparados para essa carga de informação que tem, esse tamanho de responsabilidade que é você trazer uma aluna para dentro de você e você ser um modelo, né? Okay. Então a gente tenta aqui ser modelo. A gente tenta trazer, aconchegar e buscar, né? Às vezes quando os psicólogos que vêm aqui ficam por aqui, só não quiser falar, fala, a gente abre a porta, deixa, entendeu? Porque tudo isso faz parte desse caminho deles, né? E a gente gosta de acompanhar. Ok. Né? E hoje tem vários idiomas e principalmente, se está longe, eu estou morando lá, sei lá, estou morando em Barueri, não consigo vir para cá, mas quero fazer com vocês. Tal hora, tal professor, tal horário, você faz, liga lá no Zoom e vão fazer a aula. Perfeito, e assim legal. vai. Essa flexibilidade. Tem. Né? Essa o bom, ficar claro aqui nessa conversa que nós estamos tendo, não é só um negócio, professora. Eu sempre falei isso, senhora. Não é só um negócio. Aqui é que está empresário de verdade, não é só um negócio. Ela tem essa empatia com as pessoas, ela tem esse olhar nas pessoas, de fazer as coisas também por esse bem-querer, né, por amor mesmo, né? Então isso é importante, né? Todo empresário fosse assim, seria ótimo. E, às vezes, é até bom para a senhora também, né? Sim. Ser assim, dessa forma. Sim. Né? Mais alguma coisa que a senhora queira falar da escola? Não. Tá buscando crescer, trabalhar isso tudo e ver se esse ano vai um ano de prosperar. Por fim, pelo nome do nome, tem essa ideia do nome, né? Tá ligado a essa questão também, essa filosofia.
Para terminar aqui, eu queria que a senhora falasse o olhar da senhora sobre a vida. A senhora já fez um monte de olhares aí interessantes, de tudo. Mas sobre a vida. Qual o olhar da vida para a gente fechar essa primeira participação? Sobre a vida. Acho que assim, chegam certos momentos que você tem que parar e refletir todo o passado, né? O que aconteceu, os prós e os contras, e se curvar para a gratidão, né? Eu acho que é momento de gratidão. Assim, tem que parar e entender que assim, nada foi em vão, né? Percalços, coisas que você caminhou, que você cresceu, que você fez, que você ajudou, que você foi ajudado, tudo mais. Por que de tudo isso, né? Então, assim, vamos agradecer. Eu tenho uma coisa da espiritualidade muito forte, né? E então sempre me curva a isso. A vida, acho que ela é assim, motivo de muita alegria para a gente poder tê-la todos os dias, né? Sim. Levantar e ver a luz brilhar, e poder enxergar, caminhar, trabalhar, se dedicar. E, claro, meio de problemas no dia a dia, você convivendo com tudo isso, mas você poder depois da noite, você poder sentar e falar assim, mais um dia. Concordo em gênero, número e grau, porque nós estamos numa segunda-feira. Esse vídeo vai estrear num sábado, meio-dia. Sábado é coisa legal, né? Descanso para muitos, mas não para todos, né? Para todos. O médico, a enfermeira não está descansando às vezes no sábado e domingo, né? Mas assim, que felicidade estar aqui. A senhora é tão querida, uma amiga tão querida de tanto tempo, né? A gente se emociona, né, de estar juntos e ver esse olhar da senhora é um olhar que, assim, não tem como falar, né, nada, não acrescentar mais nada, né? Tem que tirar e nem acrescentar mais nada. Então, agradeço muito essa participação da senhora, sejam de outras e muitas, tá? Pessoal, olha, venham conhecer, né, esse centro, esse espaço que você não só vai aprender idiomas, mas vai ter essa convivência com essa pessoa maravilhosa, que era novo, né? Então, são todos convidados. E eu vou ficando por aqui com esse nosso olhar. Thank you. Thank you to this fantastic band, Opus, and to this wonderful orchestra.